Vocês viram o caso de Cláudio Ronaldo que aconteceu aqui no Brasil em uma missa? Sim, o espírito capturado em vídeo. O documentário desvenda a aparição de Cláudio Ronaldo em missa. Além de recriar a cena original com o mesmo ângulo da câmera, o cineasta responsável pelo documentário também entrevistou familiares de Cláudio e conquistou especialistas. Cláudio Ronaldo apareceu na celebração do aniversário de sua avó em 94. Em 1994, uma gravação feita durante uma missa de aniversário chamou a atenção dos belenenses. O espírito de Cláudio Ronaldo teria sido capturado em vídeo, 4 anos após a sua morte, ao lado de uma figura masculina desconhecida. O caso, que ganhou repercussão nacional da época, alimenta até hoje a imaginação popular. Neste Dia das Bruxas, quinta-feira, 31/11, o Grupo Liberal conversou com o cineasta paranaense Gilmar Pretiti, responsável pelo canal no YouTube Pronto Gil Mistério, que lançou um documentário que explora a aparição de Cláudio Roberto e buscou respostas a trazer sobre o enigma. Agora, o documentário, que já conta com 2 anos de veiculação na internet, foi produzido após 3 meses de gravação intensas no cemitério Santa Isabel, no bairro do Guama, em Belém, onde Cláudio foi enterrado, e na igreja localizada no bairro Pedreira, onde a aparição teria ocorrido. Além de recriar a cena original com o mesmo ângulo da câmera, Gilmar também entrevistou familiares de Cláudio e consultou especialistas. A antropóloga Elisa Rodrigues, que estuda o imaginário popular e os espaços de memória na cidade. Eu quis trazer isso por meio de um documentário, a história real de tudo tirado, as principais dúvidas esclarecendo o que muita gente não sabia. Para isso, foi importante conhecer a família dele, entender como o espiritismo explicaria uma possível aparição, mesmo tendo sido 4 anos depois da morte, acrescentou Gilmar. Pois é, ele veio a falecer em 1990, vítima de uma doença rara chamada anemia hemolítica. Ele apareceu durante a missa de aniversário de 94 anos da sua avó, em 1994. Eu vou mostrar esse vídeo, mas por favor não tenha medo, assista ele até o final porque eu preciso da sua opinião. Confira o vídeo. 17 de dezembro de 1994, uma aparição de um espírito em uma missa aqui em Belém do Pará causaria grande repercussão no Brasil e no mundo. O caso Cláudio Ronaldo é o tema do Ponto Gil Mistério de hoje. Em Vitória, no Espírito Santo, a justiça condenou hoje os assassinos da menina Araciane. Procura-se Guilherme de Pádua, 23 anos, ator, principal acusado do assassinato da atriz Daniela Pérez. Mas até que ponto o mistério das máscaras de chumbo é realmente mistério? Essa aparição aconteceu 4 anos após a sua morte. Cláudio Ronaldo teve uma doença séria e rara, anemia hemolítica. Ele travou uma luta contra a doença durante vários anos, mas em 16 de agosto de 1990 acabou não resistindo e morreu. Anemia hemolítica autoimune. É aquela que aparece e desaparece como apareceu. Ela não deixa vestígio. No mundo inteiro são raríssimos. Parece que o caso dele era o 4º no mundo. 4º caso. No mundo todo, em todo esse universo. Cláudio era conhecido por ser desde criança bastante extrovertido e brincalhão. Na sua adolescência, em companhia do seu irmão Jorge Luiz, aprendeu violão e inglês em aulas que eram ministradas em domicílio. Estudou inicialmente o primário em escola particular, mais tarde estudou o vestibular,
mas não chegou a ingressar na universidade. Estudou teoria de violão no Serviço de Atividades Musicais da Universidade Federal do Pará. Quando estava próximo de completar 18 anos de idade, ingressou na aeronáutica. Mas Cláudio não mostrava gosto pela carreira militar. Em 13 de março de 1980, recebeu o diploma de honra ao mérito. Foi justamente quando saiu da aeronáutica que Cláudio Ronaldo começou a aparentar ter a doença, por sua palidez progressiva, a anemia hemolítica. Aos poucos as coisas foram acontecendo, a doença foi se desenvolvendo e era um tratamento atrás do outro, a gente não via, não estagnava, só desenvolvia outros problemas, né? Tanto que com o tempo ele já apresentou um problema na hipófise, ele morreu cego, atrofiou o nervo óptico dele e foi uma coisa atrás da outra. Foi um efeito dominó. Sem saber nada sobre a doença, seu Donato começou a levar Cláudio em alguns médicos. Um deles até passou um exame de leptospirose, mas que logo em seguida foi descartado. O seu Donato ainda teve alguns amigos médicos que começaram a diagnosticar Cláudio no meio da rua. Nenhum deles acertou qual era a doença. E a gente sabia que a anemia hemolítica não tem cura. E foi o que aconteceu com ele. Passou anos em tratamento, a gente acompanhando, a pessoa adoece, a gente adoece junto, né? E foi muito desgastante emocionalmente para todos nós. Em uma tarde, o médico de Cláudio, Dr. Hamilton Cardoso, pediu para que fizesse um exame de sangue. Quando seu Donato foi ver o sangue retirado na seringa, se assustou com a coloração e pensou: isso no mínimo deve ser leucemia. Dias depois, um outro médico que estudou o resultado do exame concluiu que aquilo era anemia hemolítica, uma destruição das plaquetas sanguíneas, e aconselhou o pai de Cláudio a procurar com urgência o centro mais adiantado para o tratamento. Na época, eles viajaram para São Paulo, fazendo todos os exames e tomando todos os remédios recomendados. E lá tiveram um diagnóstico completo: anemia hemolítica autoimune. Em meados de 1986, o irmão de seu Donato começou a notar que Cláudio, sentado na cadeira da sala de seu pai, que naquela época trabalhava em Brasília, tinha alguns repuxos no corpo. Era um dos indícios da doença. Foi mais de 5 anos essa luta. Meu pai foi com ele para São Paulo, mandaram o sangue dele para os Estados Unidos na época, né, para descobrir que tipo de anemia que ele tinha, porque não curava. E depois a gente ficou sabendo que essa anemia, quanto mais ferro você toma, mais ela, né, se acentua. E quando descobrimos, entramos no tratamento direto, com hematologia e tudo, mas foi até aqui. Cláudio Ronaldo ia perdendo a visão cada vez mais. Ele ficou totalmente cego do lado esquerdo primeiro. Em 1986, ele já começava a andar com auxílio de alguém, colocando a mão sobre o ombro de quem o levava. Ainda em 1986, ele fez uma cirurgia em São Paulo para tirar um coágulo sanguíneo do cérebro. Isso era o que fazia ele, de vez em quando, cair no meio da rua por não sentir as pernas. Sem dinheiro, cliente não...